Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jesus aqui mais uma vez e hoje vamos falar um pouquinho sobre razão entre duas grandezas. Vamos também resolver algumas situações problema. Vem comigo que essa aula começa agora e nós temos aqui então o que vem a ser a razão na matemática, né? A palavra razão, pessoal, ela vem do latim ratio, que significa quociente. Sendo assim, a razão ela é o quociente entre dois números racionais, sendo o segundo número diferente de zero. Podemos dizer também que nada mais é do que uma comparação entre dois números. Imagine então que eu tenha dois números A e B, né? A razão entre esses dois números, sendo B diferente de zero, é justamente o quociente, é a divisão de A por B. Então eu posso colocar assim, a razão entre A e B é A sobre B. Posso representar também de outra maneira, assim, A, dois pontos, B. Então a razão entre A e B. Isso, pessoal, é lido da seguinte forma, A gente lê assim, A está para B. Então a gente lê dessa forma, A está para B, tá bom? Então é como a gente representa a razão. Veja só exemplos disso daqui. Quando eu digo assim, a razão entre 5 e 7, eu vou colocar assim, 5 está para 7. Assim, simplesmente isso. Ou eu posso também colocar 5, 2.7. Já se eu dissesse a razão entre 7 e 5, seria o contrário. Seria o 7 foi mencionado primeiro, então ele vem primeiro. 7 para 5. Ou 7, 2.5. Ok? Quando eu digo razão entre 8 e 2, 8 para 2. Nesse caso, como 8 é divisível por 2, eu posso fazer essa divisão e colocar aqui 4. 8 para 2, 4. Então a razão entre 8 e 2 é 4. Eu poderia também escrever 8, 2.2. Colocar o resultado também. Já a razão entre 2 e 8 seria o 2 primeiro, 2 para 8 assim. Nesse caso, eu não divido 2 por 8. Porém, eu posso simplificar essa razão, né? Assim como a gente faz lá em fração, né? Você simplifica, fica assim, a razão entre 2 para 8 é 1 para 4. Por quê? Porque se eu dividir 2 por 2 dá 1 e 8 por 2 dá 4. Eu disse aqui que lá na forma de fração a gente pode simplificar, né? Você deve estar se perguntando assim, mas isso aqui não está também na forma de fração? Exatamente. Quando a gente escreve uma razão, fica escrito também assim como uma fração. Porém, a maneira de ler é diferente. Quando eu leio isso aqui, se eu estiver me referindo a um número fracionário, a uma fração, eu leio 5 sétimos. Isso aqui, 5 sétimos. Mas quando eu estou falando em razão, eu não leio 5 sétimos. Eu digo 5 está para 7. Beleza? Da mesma forma, eu digo aqui 7 está para 5. Um dado importante que eu acabei não mencionando aqui é que esses números, na razão, eles recebem nomes diferentes lá da fração. Na fração, a gente chama o A aqui, o número de cima, numerador, e o B, o número de baixo, denominador. Aqui, na forma de razão, nós chamamos o primeiro número de antecedente. Antecedente é o que antecede, é o que vem antes, né? Vem primeiro. E o segundo número, ele é chamado de consequente. Então, antecedente e consequente. Beleza? Então, essa é a ideia de razão, uma comparação. A ideia de razão, pessoal, ela está muito presente em situações do dia a dia, em situações do cotidiano. Eu vou trazer alguns problemas aqui para vocês, onde a gente pode evidenciar essa ideia de razão. Olha só, a idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45. Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Observe que mencionou primeiro a idade de Pedro. Então, a idade de Pedro será o antecedente. Então, eu terei Pedro
idade de Pedro para a idade de Josefa. Qual é a idade de Pedro? É 30. Qual a idade de Josefa? É 45. Então a razão é 30 para 45. Verifique, pessoal, se é possível reduzir essa razão, simplificar. Para isso a gente busca o maior divisor comum de 30 e de 45. E aqui nós temos o 5. Ó, né? Aliás, o 5 acho que vai dar para simplificar ainda. Veja só, 30 por 5 dá 6, né? 45 por 5 dá 9. Ainda é possível simplificar aqui. Ó. Há um divisor comum entre 6 e 9 ainda, que é o 3. Ó. Então, simplificando, vai ficar 6 para 3, 2. E 9 para 3, 3. 9 dividido por 3, 3. Então, a razão entre as idades de Josefa, que eu disse inicialmente aqui, ó, 30 para 45, ao simplificar, ficou 2 para 3. Significa que isso aqui é o mesmo que dizer que a cada 2 anos de Pedro, há 3 anos para Josefa. Ok? 2 para 3. Uma outra situação. Talvez vocês já tenham visto essa colher. Ela era muito comum nas casas, nas residências aí durante a década de 90, né, que era uma colher medida para fazer soro caseiro. Na colher medida usada para fazer soro caseiro, qual a razão entre as medidas de sal e açúcar? Na colher, ela indica o seguinte, aqui há uma medida rasa desse lado, ó, uma medida rasa de sal e 2 medidas rasas de açúcar. Isso para um copo cheio d'água, tá bom? Aqui diz aqui na colher para um copo cheio de água. Então, a razão entre as medidas de sal e açúcar já estão expressas aqui, ó. É uma de sal para 2 de açúcar. Você só vai escrever, então, uma de sal para 2 de açúcar. Tá aí a razão. Ou 1 para 2. Pode dizer assim, ok? Então, é a razão entre a quantidade de sal e a quantidade de açúcar. Se falasse o contrário, se falasse a quantidade de açúcar e sal, aí seria diferente. A gente diria 2 para 1. O 2 viria primeiro do que o 1, ok? Terceira questão, olha só. Uma outra situação que a gente usa muito a ideia de razão é nessas situações envolvidas em desempenho, né, de rendimento. Olha só. Na prova de matemática, das 10 questões que tinha, acertei 8. Tinha 10 questões, acertei 8. Qual é a razão entre o número de acertos e o número total de questões? Então, número de acertos, 8. Número total de questões, 10. Então, a razão, 8 para 10. Essa razão, 8 para 10, ela pode ser simplificada. Vamos simplificar aqui por 2. 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. O que significa isso, então? Que de 8 questões eu acertei 10. Acertar 8 de 10 é o mesmo que acertar 4 em 5. Concordam comigo? Então a nossa razão será aqui 4 para 5. Letra B. Ó. Qual é a razão entre o número de erros e o número de acertos? Bom, se tinha 10 questões, acertei 8, isso significa que eu errei 2. Então o número de erros, 2. Número de acerto, 8. Qual é a razão entre o número de erros e o número de acertos? 2 para 8. 2 para 8 pode ser reduzido também, ó, pode ser simplificado. No caso aqui por 2. Ó. Então 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Então a razão entre o número de erros e o número de acertos é de 1 para 4. Isso significa que eu errei uma questão, né, enquanto acertava 4 questões. A cada questão que eu errava, eu acertava 4. Essa é a ideia expressa nessa questão aqui, beleza? Olha só, mais uma questão. Diz o seguinte, ó. A partir da figura abaixo, determine a razão entre a altura da menina, está aqui a menina, ó. Aqui está indicando a menina, setinha aqui, e a altura da árvore. Nós temos aqui a altura da árvore.
Então a razão entre a altura da menina, a menina tem 120 centímetros. A altura da árvore, 300 centímetros. Ó, então tá aí, 120 para 300. É possível reduzir essa razão? É possível simplificar? É sim, vamos simplificar aqui. Ó. Vou pegar outra caneta. 120 e 300. Aqui eu vou começar por um número mais alto aqui. Eu vou simplificar aqui por 60. Ó, 120 por 60 dá 2. E 300 por 60 dá 5. Mas já fui aí, já simplifiquei direto. 2 para 5. Então o que significa 2 para 5? Significa que a cada 2 centímetros da menina, lembra que aqui em cima é a medida da menina, embaixo é a medida da árvore. Então significa que a cada 2 centímetros da menina, há 5 centímetros para a árvore. 2 para 5. Então, uma imagem, uma fotografia, é onde a gente pode estabelecer essa razão. Beleza? E mais uma questão aqui para a gente, envolvendo aí o conceito de razão também. Ó. A velocidade média de um automóvel é a razão, ou seja, a divisão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo gasto para percorrê-la. Ou seja, velocidade média, um pouco de velocidade, é igual a razão entre a distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrê-la. Então, quando você faz essa divisão, essa razão, você tem a velocidade média. Se em uma viagem um automóvel percorreu 420 km em 6 horas, qual foi a sua velocidade média? Bom, gente, vamos estabelecer essa razão. A velocidade média é a razão entre quem? Distância e o tempo. Quando você divide a distância, é 420 pelo tempo, que é 6 horas. Nesse caso, se dá uma divisão exata, a razão será um número exato, um número inteiro. 420 dividido por 6 aqui, ó, dá 70. 70, o que significa 70? Como o número de cima é a distância, e a distância é quilômetro, e o número de baixo é o tempo, e o tempo é hora, quando eu encontrei aqui 70, significa 70 quilômetros por hora. Então significa que essa velocidade de 70 km por hora significa que o automóvel percorreu 70 km a cada hora. 70 km em 1 hora. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido a ideia, o conceito aí de razão, entendido as resoluções aí das situações de problema. E eu espero vocês na próxima aula. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí nesse vídeo e até lá. Valeu!